o Nova Iguaçu vai jogar uma final contra o Flamengo e pretende dar uma zebra, né? Eu sim espero. Não sei, porque é o Flamengo. O Flamengo é um time bem forte. Mas a campanha do Nova Iguaçu é muito boa. Querendo ou não, é um clube que chega a uma final com a segunda melhor campanha do estadual. Segunda melhor campanha. Derrotou em seu caminho equipes como Vasco da Gama. Conseguiu empates contra o Flamengo, Botafogo. E perdeu apenas uma, que foi contra o Fluminense. Porém, conseguindo derrotar todos os times que estão do interior do Carioca que disputam esse torneio. Até clubes como o Volta Redonda, que está na Série C. Empatou só com Boa Vista, mas a campanha foi muito boa. Inclusive, jogar a Copa do Brasil esse ano, meteu a maior goleada da Copa do Brasil, 8-0 no Itabuna. Perderam só para o Inter e ainda conseguiu vender 3 mandos de campo. Contra o Inter, em Brasília, contra o Vasco no Maracanã e contra o Flamengo no Maracanã. Isso sim é que é um trabalho de stocks. Porra, tudo isso? Mas o time do Nova Iguaçu, que tem Carlinhos e o treinador Carlos Vitor, amigo do goleiro Fabrício, e também do Iago e por aí vai, é um time bem interessante, né? Pra vocês verem. Principalmente o gol na final que colocou o Nova Iguaçu foi o Bill contra o Vasco, eliminando o Vasco, ganhando pela segunda vez do Vasco e chegando numa final. Nós vamos conhecer a história desse grande time da Baixada de Nova Iguaçu, os famosos laranjas de Nova Iguaçu, depois da vinheta. Vamos lá, solta a vinheta! Nova Iguaçu, ele tem uma história muito interessante, se vocês forem pesquisar. Porque ele é um clube de 1990, ele foi criado pelo, acho que o secretário político Jânio Moraes, né? Que foi uma pessoa muito importante lá em Nova Iguaçu. Inclusive ele leva o nome do estádio Laranjão, né? Que é um nome importante. E ali eles criaram uma ideia de clube, né? Que inclusive teve até a ajuda do Zico, que cedeu um espaço para eles, na época que ele era, acho que vereador, alguma coisa. E eles conseguiram, inclusive, nesse estádio, construir uma estrutura de ponta. O Nova Iguaçu, ele conseguiu construir essa estrutura e foi mantendo essa estrutura por durante muito tempo, né? Mas o ápice da sua primeira, como é que eu vou dizer, ascensão foi quando eles ganharam a Série B1 em 1994. Aí eles começaram a disputar várias vezes a segunda divisão, até que em 2005 eles ganham o título e vão para o campeonato de 2006. Lembrando, 2006, que foi a estreia do Nova Iguaçu, foi a última vez que um clube do Rio de Janeiro do interior chega a uma final, tá? Então é um ponto a se colocar na meta que a ascensão de um time da primeira divisão resultou no último tabu de um outro clube, que foi no mesmo ano. Enfim, bom, o Nova Iguaçu, se você for pesquisar todo o histórico dele desse tempo na primeira divisão até hoje, ele sempre foi um clube emergente. Assim, ele chegou a ter bons resultados e péssimos resultados. Assim, isso foi transitando muito. E, querendo ou não, isso é uma característica do time do Nova Iguaçu. Assim, ele não é um time ruim, mas ele também ele não é um time ótimo, tá? Ele é um time mediano. Isso foi perpetuando até um certo tempo. Mas sim, o Nova Iguaçu tem outros feitos. Eles conseguiram vencer, por exemplo, a Série B 3 vezes. E eles têm 2 títulos do Copa Rio. Um em 2008 e o outro em 2012. Títulos esses muito importantes. Mas, o que resulta a sua melhor campanha até hoje, que é chegar numa final do Carioca? O bom trabalho do seu treinador, Carlos Vitor, que está desde 2015 treinando o Nova Iguaçu. E foi continuando esse trabalho até os dias de hoje. Que, querendo ou não, é um grande feito do treinador, que tem uma base, uma filosofia, uma estrutura e, assim, um time que realmente tolerante, né? Porque para manter um trabalho desse por 10 anos é porque o time foi melhorando muito em conta dos resultados, de desempenho.
Tanto é que o Nova Iguaçu chegou várias vezes na Série D, chegou Copa do Brasil. Ano passado eles chegaram na Copa do Brasil por uma boa campanha do Campeonato Carioca. Só que como Flamengo, Botafogo e Fluminense estariam disputando a Libertadores, ele conseguiu uma dessas vagas aí, que resultou num bom desempenho do time. Isso é uma coisa a se elogiar do Nova Iguaçu. Aí como que chegou um time na final? Vamos lá. Para chegar na final, é como eu falei, o Nova Iguaçu, ele meio que venceu os principais concorrentes do time deles, conseguiu uma boa vitória contra o Vasco e 2 empates, um contra o Flamengo e outro contra o Botafogo. E aí, tudo isso aí resultou em pontuação para eles chegarem na segunda melhor campanha e enfrentarem o Vasco, que é a terceira melhor campanha. Aí houve esse empate, né? Houve esse jogo, né? Primeiro empate e o segundo uma vitória com gol do Bill. Querendo ou não, os 2 jogos foi de clima de decisão do Vasco, porque o Nova Iguaçu vendeu o mando de campo pro Vasco. Ou seja, eles tinham chegado na quarta melhor campanha. Eu acho que o estádio deles não é um estádio com grande capacidade para chegar numa fase decisiva. Eles venderam o mando pro Maracanã para poder ter esse gostinho aí de juntar uma grana, né? Porque, tipo, você vende mando de campo, você ganha parte da verba, da renda, e parte dela vai pro clube. Querendo ou não, o time ganhou muita grana, ganhou milhões, né? Jogando tanto Copa do Brasil quanto a Carioca, uma folha de menos de 300 mil reais. Tem que parabenizar a gestão do Nova Iguaçu. Mas isso é impossível! E chegando na final com o gol de Bill, agora contra o Flamengo, que é a melhor campanha do Carioca. O time do Flamengo está muito bem, é um time que não perdeu ainda, é um time que acho que só tomou um único gol, que foi do próprio Nova Iguaçu. Então eles vão enfrentar um time muito difícil. E vão contar com o seu principal jogador, que é o Carlinhos, que foi vendido inclusive para o Nova Iguaçu. Outro destaque também legal é o goleiro Fabrício, né? Porque para quem não sabe, ele também foi vendido para o Internacional, mas ele viralizou após chegar numa final ao ir de metrô. Ou seja, ele praticamente voltou para casa de metrô. Isso foi bem inusitado e querendo ou não, méritos dele chegar no Internacional. Ele foi um bom goleiro, o Fabrício. Ele que levou o time, quando o Vasco precisava pressionar, a conseguir segurar o 1-0 e ir para a final. Além também do Bill, que marcou o gol, né? O Bill que inclusive passou pela Ponte Preta, obviamente, mas que marcou o gol principal e colocou o time na final. E também o Sérgio, que vai vir para a Ponte Preta, acho que esse zagueiro bem interessante, ele jogou todos os jogos pelo Nova Iguaçu. Mas acho que é isso que eu tenho para falar. Boa sorte ao Nova Iguaçu para o final contra o Flamengo. E vamos lá, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou, canal Coruja.